Quando você compara a forma que os livros modernos e os livros antigos falam sobre o aprendizado, sobre como aprender com livros, é notável que existe uma diferença muito grande na forma com que eles abordam esse conteúdo, esse conhecimento. Hoje eu quero falar um pouco sobre a forma clássica de aprender com livros e por que eu acho que a gente tem que seguir esses conselhos, beleza? Então, primeira coisa uma coisa que eu notei durante esse processo de aprender, de estudar sobre esse assunto, cara, é que muito do que é cientificamente comprovado hoje pela neurociência, pelas pessoas que estudam esse negócio, né? Muito do que é comprovado é o que as pessoas já meio que faziam há séculos, né? Então é só uma comprovação, muito do que a gente vê pelos estudos que acontecem hoje em dia sobre vários assuntos, não só sobre a ciência do aprendizado, são coisas que as pessoas fazem há muito tempo, só que elas fazem só pela intuição, né? Deixando isso de lado, qual que seria a grande diferença, então? Não é só fazer a mesma coisa? Então, eu acho que não. Aqui está o primeiro ponto, eu acho que não. Porque quando você olha para as obras clássicas, a forma da qual eles abordam, os focos que eles colocam nas diferentes partes desse assunto são diferentes. Eles falam de um jeito diferente sobre o assunto, eles focam em coisas diferentes nesse assunto, mesmo que o conselho, no final das contas, né, eles sejam muito parecidos, sejam muito... eles complementem bem um ao outro, né, eles tenham coisas valiosas, eu não estou falando pelo amor de Deus. Eu sei que pelo título, pela thumb, pode parecer que eu sou completamente contra, né, a neurociência ou qualquer coisa assim, esses estudos modernos, esses livros modernos. Não, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não entendam errado. Existe muito valor nisso, mas também existe um valor que é meio negligenciado do que as pessoas faziam antigamente. Porque, sei lá, por preconceito, por não entender direito como que era, por não entender direito como que... as pessoas realmente elas não vão lá e leem o bagulho, sabe? É coisas que elas escutaram de outras pessoas que talvez também não leram o negócio, que escutaram de outras pessoas e por aí vai. Esse é um dos grandes problemas de hoje na internet, né? Você tem um monte de gente falando sobre um monte de coisa que eles não entendem, que eles não estudaram, que eles nunca ouviram, né, leram nada sobre o assunto. É só coisas que eles ouviram de outras pessoas que talvez elas mesmas não leram, mas elas estão repetindo só uma meia dúzia de frases prontas que são faladas por influência atrás de influência, tá ligado? A primeira grande diferença gritante que eu noto entre a forma clássica e a forma moderna de abordar o estudo e o aprendizado é o ócio, é a importância do ócio, a importância de você não fazer nada, de você ficar entediado, de você olhar para o teto, de você não estar ocupando seu tempo 24 horas o máximo possível com tarefas que são produtivas, entre aspas. Quando você pega os antigos, né, os livros antigos, eles falam que, né, tem um livro que eu li recentemente, eu recomendo, é o Didascalion, do Hugo de São Vítor, é um livro do século XII sobre a leitura e estudo. E ele fala que, né, é um processo de você consumir o conhecimento, né, de você ter o contato com o conhecimento e você meditar sobre aquele conhecimento e depois você pensar sobre aquele conhecimento. E ele faz uma distinção entre pensar e meditar sobre algum assunto, né? Porque a meditação sobre algum assunto, ela não é ativa, né? Você não está ativamente pensando naquele negócio, né? Quando eu falo ócio, assim, as pessoas elas acham que eu estou falando de você sentar e ficar pensando sobre a coisa que você leu. Mas não é exatamente isso, cara. É você sentar num estado de meditação, ou nem sentar necessariamente, é andar, sei lá, fazer qualquer coisa. Não fazer nada, né? Não tentar fazer nada produtivo, não ficar no celular, não ficar nas redes sociais. Mas é você usar esse ócio, né? Esse não fazer... Ócio é o oposto de negócio, né? O negócio, na verdade, negócio é o oposto de ócio, né? Quando você vê a palavra, né? Negócio, é uma negação do ócio. Então, o negócio é a negação do ócio. O ócio é o objetivo. Os gregos diziam que uma vida de ócio era o objetivo. E você faz o seu negócio para que você possa se ocupar com as tarefas mais importantes durante o seu tempo de ócio. Ou sei lá, você acha que todo mundo aqui durante a história, que era, fazendeiro, sabe, ferreiro, essas porra, todo mundo amava o trabalho dele, todo mundo gostava pra caralho de trabalhar, né? Não gostar de trabalhar é uma coisa moderna, né? Trabalhar é uma merda só hoje. Não, né, pô? Isso sempre foi uma questão para as pessoas, mas você tinha os seus tempos de ócio, e eles valorizavam muito os tempos de ócio deles, né? As pessoas têm essa imagem, por exemplo, da Idade Média, né? Eu falo de um livro do século XII e Idade Média, cara. As pessoas veem a Idade Média, né, um tempo, né, sombrio, escuro, trevas, não sei o que, sei lá, pô. Procura a foto de Portugal, Porto, né? É uma cidade medieval. Fala pra mim se aquilo ali é escuro, sombrio, triste, entendeu? As pessoas tinham
eles tinham mais feriado no ano do que a gente tem hoje, né? Toda semana tinha uma festa, tinha um negócio diferente acontecendo. As pessoas praticavam esportes. As pessoas, elas se juntavam para cantar e celebrar e tocar música e fazer cerimônias religiosas. E, cara, a vida era uma vida normal. Era uma vida muito mais normal do que a gente imagina. Porque a gente vê, e a nossa visão da Idade Média são coisas que as pessoas que vieram depois falavam para tentar desvalorizar a Idade Média e fazer a gente achar que a gente tá num tempo melhor do que era antes. E filme de Hollywood, sabe? Então, existe uma importância muito grande que é dada ao ócio, a não fazer nada, a meditar contemplativamente sobre um assunto, sem estar, de fato, tentando, né, fazer alguma coisa. Só sentar lá. Né? Às vezes acontece, cara, você tá assim, você lê um livro, e às vezes você pega uma frase, tem uma frase, uma palavra, um trecho que ele mexe com você, né? Agora no canal a gente tá tendo as lives, eu tenho as minhas lives de terça-feira, aqui toda terça-feira, às 8, 9 horas da noite. Agora com o horário de verão são às 10 horas da noite, toda terça-feira. Eu tenho a minha live aqui no canal. E a gente recentemente começou um clube do livro, né? A gente tá falando sobre o livro Sol e Aço, do Yukio Mishima. E, cara, às vezes eu tô lendo aquele livro, né? Eu tô relendo esse livro pra fazer o clube do livro. Eu tô relendo lá o Mishima. E, cara, tem um parágrafo, assim, tem algumas coisas que ele fala que eu tenho que parar. Ele fala, eu tenho que parar, eu tenho que imaginar a cena. Eu sento assim, eu fico imaginando a cena que ele tá descrevendo, né? E eu imagino aquilo ali. E eu fico, caralho. Fico pensando, tentando visualizar os sentimentos que ele teve na hora, né? Logo no comecinho do capítulo 2, ele fala sobre quando ele era jovem, e ele vê uma procissão, né, de pessoas, uma cerimônia no Japão de carregar, tem um templo, é um bando de uns homens que carregam um templo pesado no ombro, e ele fala que ele... É um parágrafo muito bonito, logo no começo do segundo capítulo, que ele fala que ele olhava pro rosto daqueles homens carregando o templo, e ele não conseguia entender. Eles tinham uma serenidade, uma paz, uma feição de satisfação que ele não conseguia entender. E ele só foi entender aquilo quando ele realmente foi lá e carregou o negócio também. E eu li aquilo, cara, eu tive que parar. Eu tive que parar e pensar, e falar, caramba, cara, qual que era a cara que essas pessoas estavam fazendo? Será que eu já fiz essa cara com alguma coisa? Qual que é a cara de uma pessoa que está satisfeita, que está plena, que está completa, que está preenchida? Entendeu? Seus mentes sujas do caralho, não é isso que eu quero dizer, entendeu? Não vão na internet procurar uma pessoa com a cara preenchida. Então, o primeiro é isso, é a importância do ócio. A segunda coisa, cara, é uma coisa que eu acho interessante. Muito se fala de pensamento crítico, nunca as pessoas pensaram tão pouco de forma crítica, mas muito se fala sobre pensamento crítico. O que acontece? Em algum momento na pedagogia, entendeu-se por algum fodendo motivo que memorização e pensamento crítico não eram coisas que estavam juntas. Eram coisas opostas, separadas, né? Que não se juntam, né? Não existe nenhum overlap entre as duas coisas. Tanto que, cara, eu cresci, a vida inteira na escola, eu cresci escutando que a gente não quer que você só decore informações. Não só decore informações, aprenda a pensar de forma crítica. Não é sobre memorização, é sobre aprender. Eu falava, tá bom, mas tá, foda-se, beleza, eu vou memorizar pra fazer a prova e depois eu esqueço, que se foda. Porque o que não é entendido, né, na tentativa de você tirar a memorização e colocar o pensamento crítico, você acaba que você não faz nenhum dos dois, porque eles são dependentes um do outro. Você só consegue pensar criticamente sobre coisas que você lembra, porra. É óbvio, você só consegue pensar com uma base de informações que vão guiar esse seu pensamento crítico, que vão dar fundação para o pensamento crítico. Como que você faz uma análise histórica? Como que você pensa criticamente sobre a história se você não sabe o que aconteceu? Se você não lembra dos fatos, se você não lembra das datas, se você não lembra das pessoas envolvidas, se você não lembra da situação econômica, se você não lembra de nada, se você não tem essa memorização, essa montanha de fatos na qual você vai basear o seu pensamento crítico, como que você pensa criticamente? Como que você pensa criticamente sobre uma coisa que você não sabe? Então a memorização e o pensamento crítico, eles dependem um do outro. Isso é uma coisa que era muito, muito, muito mais valorizada antigamente por um motivo muito simples, cara. As pessoas não tinham tecnologia para ter acesso rápido à informação. Elas não tinham, né? Como que era feita o ensino de universidades no século XII, no qual esse livro que eu falei, o Didascalion, ele cita, né? Como que era feita
o ensino de universidade, né? O Hugo de São Vítor. São Vítor era uma cidade na França. Era uma universidade na França. Né? A França tinha 3 grandes universidades na época: Paris, São Vítor e tinha uma outra que eu esqueci o nome lá, foda-se. Mas eles tinham 3 grandes universidades na França, no século XII, e o ensino da universidade era feito da seguinte forma, né? Você tinha os alunos na sala, entrava um professor, existia uma cópia do livro, porque, porra, né? É uma cópia do livro. Né? Tipo, não tinha papel, assim, não tinha impressora, não tinha, né, prensa, a prensa de copiador, não tinha essa porra. Era um cara que ele chegava com um pedaço do texto. E ele lia em voz alta. E as pessoas tinham que memorizar, o aluno tinha que memorizar o texto. Né? Imagina você só conseguir falar sobre um assunto, você só poder falar sobre um texto. Você tem que falar sobre um texto que você nunca viu antes. Né? Então, essa ideia de você pensar criticamente, você debater, você ter opiniões sobre alguma coisa que você não aprendeu, que você não passou tempo com, que você não memorizou, que você não pensou sobre, que você não investigou. Né? Eu não estou falando para você memorizar livros também, né? A gente não precisa fazer essas coisas, porque a gente tem um tempo que a gente tem acesso a esse tipo de informação, rapidamente, na ponta da nossa mão, com o celular ou computador, essas coisas. Mas pensa comigo, cara, por que eles faziam isso, né? Porque era importante que você tivesse primeiro, você soubesse bem sobre um assunto antes de querer abrir a boca para falar sobre esse assunto. Né? A escola de Pitágoras, né? Os pitagóricos, você tinha que, quando você entrava na academia dos pitagóricos, você tinha que ficar 5 anos ali aprendendo. Né? Ou a academia de Platão, sei lá, foda-se. Alguma dessas academias gregas aí, eu esqueci os detalhes agora, tanto faz. Minha memorização não é tão boa, eu sou melhor no pensamento crítico. Você tinha que ficar 5 anos sem poder abrir a boca, sem silêncio. Né? Cale a boca e aprenda. 5 anos. Depois você podia começar a falar sobre os assuntos. Porque você não consegue fazer pensamento crítico, você não consegue desenvolver ideias, você não consegue formar boas opiniões se você não entende de um assunto, cara. Então, essas duas coisas eram muito mais valorizadas antigamente do que elas são hoje. Hoje é muito mais sobre pensamento crítico, é muito mais sobre você, né, pensar sobre as coisas, não precisa memorizar, não precisa lembrar de nada, e eu acho isso uma besteira. E isso se alia muito também com essa terceira diferença muito grande que eu percebo, que é, eles tinham um foco, né, por causa das limitações tecnológicas, por causa das limitações por causa que eles levavam muito mais tempo com o estudo, né? O ensino antigamente, né, o ensino, o aprendizado, a vida intelectual, não era uma coisa que qualquer um tinha que acessar. Né? As pessoas não tinham que ir para a faculdade, elas não tinham que ir para a escola. Por que as pessoas eram analfabetas na Idade Média? Uma boa parte delas. Porque elas não precisavam ler. Elas não precisavam ler. Ponto. Você podia passar a sua vida inteira sem ter que ler. Por quê? Porque, cara, não tinha placa, não tinha jornal, não tinha, sabe? As pessoas falam sobre a igreja, não, a igreja, ela escondia a Bíblia das pessoas. Cara, como que você vai fazer uma porra de uma Bíblia para várias pessoas? Às vezes a porra da própria igreja não tinha uma Bíblia inteira, ela tinha pedaços, ela tinha alguns livros específicos, porque é um livro grande pra caralho, que alguém tinha que escrever na mão, copiar na mão, entendeu? Como que você vai ensinar? Para que você vai ensinar um camponês medieval a escrever? Ele não precisa disso. Né? Você vai só atrapalhar o cara. Ele tá lá, você tá tentando ensinar o cara a ler e escrever. E, cara, ele não vai precisar usar isso nunca na vida dele. Ele só precisa fazer a porra da plantação. Entendeu? Então, quando você realmente ia estudar alguma coisa, cara, é porque você tinha uma vocação para aquilo. É porque você ia se tornar um estudioso. Aquilo ia ser a sua vida. O estudo ia ser a sua vida. Você não ia ter que se preocupar com pagar conta de luz. Você não ia ter que se preocupar com, sei lá, com agradar o seu chefe para ser promovido. Nada disso, cara. Você ia estudar. Né? E existiam meios pelos quais você podia sustentar ou continuar estudando. Né? Sem ter que ficar se preocupando muito com as outras coisas. Então existia um foco muito maior em paciência e qualidade de contato com os escritos, com o conhecimento, acima da quantidade. Né? Hoje você vê esses desafios de 50 livros no ano, loucura do cacete. Ler um livro por semana, pra que você vai ler um livro por semana? Coisa de doente, cara. Então eles tinham um foco muito grande na paciência e no tempo de contato com o conhecimento. É o que eu falei de passar 5 anos aprendendo antes de poder falar sobre um assunto. Né? Você tinha que ficar ali tempo. Né? Tempo, ouvindo com os mesmos livros, as mesmas histórias, as mesmas ideias. E depois de passar muito tempo sem esse fetiche de lembrar tudo de cara,
de fazer milhões de anotações, de fazer um segundo cérebro, de fazer, porra, métodos de tomadas de nota. Ninguém tomava notas, irmão. Papel e tinta era caro, porra. Você não podia fazer rascunhos sobre as coisas que você ia falar. É você memorizar, você pensar e você falar sobre o assunto. Então existia uma questão de você ter paciência e focar na qualidade acima da quantidade. E aí, conforme o tempo ia passando e você tinha mais tempo de contato com essas coisas, você vai se tornando... você vai entendendo aquilo melhor, você vai conseguindo pensar melhor sobre aquilo, conseguindo pensar de forma mais profunda sobre o assunto, porque também não é só sobre você lembrar de uma coisa, você conseguir falar sobre ele de forma profunda, né? Não é só dar opiniões rasas sobre um assunto, a gente quer pensar profundamente sobre as coisas. Então, quando você junta essas coisas todas, cara, você tem uma forma de estudar que eu acredito que seja muito mais natural, que seja muito mais orgânica, essa é a palavra, uma forma muito mais orgânica de aprender. Então você lendo, com paciência, sem pressa, sem querer lembrar tudo de primeira, né? Tentando primeiro entender profundamente uma coisa para depois você emitir opiniões sobre ela. É óbvio que isso não é fácil de fazer, eu não sou perfeito, eu não sou nem, porra, longe disso, tá ligado? Eu falo merda o tempo todo, eu acho do caralho, né? Esses livros aqui atrás, gente, eles é só pra parecer que eu sou esperto, né? Eu posso ter lido uma boa... Eu li a maioria deles, li a maioria deles. Um outro que eu não li ainda porque eu ainda não... Eu comprei e ainda não li, né? Não deu tempo ainda. Mas é só pra parecer que eu sou esperto, entendeu? Mas eu falo umas merdas de vez em quando, né? Eu falo umas coisas que eu não sei de vez em quando. Eu cometo erros o tempo todo. Então é você ler com essa mais calma, mais paciência, mais foco na qualidade, mais contato com a informação primeiro antes de falar, meditando sobre os assuntos, né? Valorizando muito um tempo sem fazer nada, tempo de ócio, né? E não é o fazer nada que as pessoas não fazem nada sentado vendo Netflix, porque você está fazendo alguma coisa ainda, você está trabalhando sua cabeça. É você sentar de boa, né? Sentar embaixo de uma árvore e ficar olhando assim a natureza, né? Pô, sair pra dar uma volta no parque, sabe? Ficar só sentado no banco do parque, só olhando assim. São coisas que são extremamente valiosas no seu processo de aprendizado, beleza? É assim que a gente aprende com livros à maneira clássica, né? Com ócio, aprendizado profundo, calma, contemplação, paciência e qualidade acima de quantidade, sem tomar 1 milhão de notas, sem fazer um monte de loucura, sem ficar obcecado com querer lembrar de tudo que você lê e entender tudo perfeitamente na primeira, beleza? Então, se você quer alguma ajuda, cara, se você quer ler todos os dias, se quer desenvolver o hábito da leitura, mas você tem dificuldade com esse assunto, fica o meu jabá aqui, dá uma olhada nesse link aqui embaixo, que eu vou te mostrar como que eu posso te ajudar com isso. R$ 49,90 é o meu curso Leitura Todo Dia, que... Assim, eu sou suspeito pra falar, mas tá do cacete. Ver os depoimentos que as pessoas dão, tá tudo lá no site. E se você quer ler todos os dias, mas você tá com alguma dificuldade de manter essa consistência, eu posso te ajudar, beleza? Então, fique com Deus, beijão pra vocês, até a próxima, tchau.